Olá, meus queridos amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Como você já sabe, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica já há um bom tempo e você é o nosso convidado, então, para darmos continuidade juntos a esses nossos estudos. Fique conosco. Nesta etapa dos nossos trabalhos, a gente está conversando sobre o terceiro artigo da oração do Credo, que diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e que ele nasceu da Virgem Maria. E nós já começamos a conversar sobre o primeiro parágrafo que fala: o Filho de Deus se fez homem. E este é um dos pontos centrais da nossa fé cristã, da nossa fé católica, não é? Jesus assumiu a nossa humanidade, viveu neste nosso mundo, e na aula passada nós explicamos 4 razões pelas quais Jesus se fez carne e habitou entre nós. Se você ainda não assistiu, veja lá. Bem, pedimos que você se inscreva no nosso canal, porque isso vai alavancar a divulgação dos nossos conteúdos e vai também nos estimular a continuarmos este trabalho de evangelização. E no final, se você tiver gostado, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Vamos à nossa vinheta e já retornamos. Até já. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e queremos então, neste instante, fazer a nossa oração pedindo a Deus que derrame sobre todos nós, sobre mim que vou falar, sobre todos vocês que estão me assistindo, a luz do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus seja derramado em abundância sobre todos nós, para acolhermos com docilidade os ensinamentos que o Senhor quer nos dar hoje. E também para que possamos converter o nosso coração, transformar a nossa vida e ter um encontro mais íntimo ainda com o nosso Senhor Jesus. Por isso, convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos continuar então os nossos estudos, hoje a partir do parágrafo 461, que vai nos falar do grande mistério da encarnação. E eu pergunto para vocês, o que é a encarnação? É um acontecimento magnífico, fundamental, da segunda pessoa da Santíssima Trindade ter assumido a nossa humanidade. Jesus se fez carne, assumiu a nossa natureza humana para realizar através dela a nossa salvação. É o que nos escreveu São João no início do seu evangelho. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Vocês conseguem, então, imaginar o que é que isso significa, ou que significou? Consegue pensar que Jesus abriu mão da sua realeza, da sua majestade, da sua condição de eternidade, até mesmo de sua dignidade, da sua condição lá no coração da Trindade, para ser um de nós? Tudo bem que o ser humano é obra-prima de Deus. Jesus assumiu a nossa pequenez de maneira livre, de maneira amorosa. É o que nos fala São Paulo na sua carta aos Filipenses, quando disse: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens.
e, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu gosto de refletir essa situação olhando para a parábola do filho pródigo, numa outra ótica, numa outra perspectiva. Pense no filho mais novo da parábola, né? Aquele que saiu de casa, como sendo Jesus. Ele morava na casa do pai e tudo era dele. Ele tinha tudo, ele tinha comunhão total com o pai. Mas ele foi para uma terra distante, para o nosso mundo de pecado, muito longe da casa do pai. E aqui ele sofreu, aqui ele comeu comida de porcos. Ele não foi respeitado, ele foi injuriado, ele foi morto. Depois ele ressuscitou e voltou para casa. Olha, aqui entre nós, como lá na parábola, Jesus também, quando voltou para o Pai, estava sujo, com roupas surradas, machucado. Mas encontrou o Pai à sua espera, que o acolheu, devolvendo-lhe plenamente a dignidade que sempre foi dele e o título de Senhor de todo o universo, como nos falou São Paulo aos Filipenses. Mas por que Jesus se sujeitou a passar por tudo isso, hein? Para fazer a vontade do Pai, para nos salvar, para nos apresentar o Pai e o seu amor, para inaugurar o reino de Deus entre nós. De fato, o parágrafo 462 nos fala da carta aos Hebreus que diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Quando a gente diz que Jesus assumiu esta nossa humanidade, nós estamos afirmando que isso se deu de uma forma plena e total, ou seja, Jesus foi igualzinho a nós em tudo, exceto no pecado. Igual em tudo quer dizer que Jesus sentiu fome, sentiu calor, frio, dor, alegrias, irritação, raiva e tudo mais que todos nós sentimos. Absolutamente igual a nós em tudo, menos no pecado. É claro que pelo fato de Jesus não ter pecado, todas as suas ações e reações, todos os seus sentimentos eram equilibrados e orientados pelo amor, que é a sua essência, claro, mas ele não deixou de passar por nada de tudo isso que nós passamos. É importante a gente definir também que esse grande mistério da encarnação nos apresenta uma situação, digamos, inusitada, ou seja, Jesus é 100% Deus e também é 100% homem. Não é metade Deus e metade homem, ou 70% Deus e 30% homem, não. Nós vamos dizer que ele é uma única pessoa e tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A esse mistério a Igreja dá o nome de união hipostática. Nome difícil, né? Vamos explicar um pouquinho melhor. União hipostática, portanto, é um nome que a teologia utiliza para dizer a forma que Deus e a humanidade estão unidos em Jesus Cristo. Essa união é prefiguração daquilo que o próprio Cristo veio nos proporcionar, e só por ele aconteceu a volta da união do homem com Deus. Digo isso porque antes de Jesus havia um profundo abismo entre a divindade e a humanidade. Isso por causa do pecado. Mas Jesus inaugurou um tempo novo, tempo de salvação, que uniu novamente o homem a Deus. E ele inaugurou isso na sua própria pessoa. Uma coisa importante que a gente precisa dizer é que essas duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, são inseparáveis. Por isso, não faz sentido algum a gente comentar que em certos momentos era o lado humano de Jesus que agia e noutra o seu lado divino. Não. As ações e reações de Jesus sempre aconteceram frutos de suas duas naturezas, a humana e a divina. E a natureza divina não anulava a natureza humana, elas conviviam harmonicamente. Um exemplo disso foi lá na cruz, quando disseram para Jesus: se você é Deus, desce daí. Ele não fez isso, porque uma natureza não se sobrepôs à outra.
Por isso nós dizemos que Jesus precisou aprender tudo desde a sua infância. Ele aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, aprendeu a falar, a andar, aprendeu as escrituras, aprendeu com José o ofício da carpintaria. Um grande mistério, né? A gente imaginar que Deus precisasse aprender alguma coisa, mas ele, tendo assumido a nossa humanidade plenamente, ele também teve que aprender tudo. A bem da verdade, são coisas que são difíceis da gente compreender. E a gente entende, compreende até certo ponto. A partir daí, a gente chega diante de um mistério. E como todo mistério, a gente não rejeita. A gente ama, a gente abraça, a gente acolhe. Você já deve ter ouvido falar de evangelhos apócrifos, não é? São evangelhos que não foram considerados inspirados ou eram falsos e que não compuseram o cânon bíblico, não entraram na Bíblia. Um desses evangelhos apócrifos dizia que quando Jesus era criança, ele brincava de fazer pássaros de barro e depois soprava sobre eles, dando-lhes vida. Olha, definitivamente isso não foi verdade. Jesus foi tomando consciência da sua missão e da sua filiação ao Pai, e mesmo da sua divindade, aos poucos. Na sua infância isso não acontecia. A gente vê, por exemplo, na sua adolescência, quando com 12 anos ele se perdeu de seus pais lá na festa da Páscoa em Jerusalém, e só depois de 3 dias ele é encontrado por Maria e José lá no templo, entre os doutores do templo, que se maravilhavam com as suas respostas, com a sua sabedoria. Então aqui, nessa narrativa, Jesus com 12 anos parece mostrar que já começou a perceber algo a respeito da sua filiação divina. É Jesus amadurecendo. Dizer que Jesus assumiu a natureza humana, meus caros, significa dizer que ele tinha corpo e alma humanos. Falo isso porque às vezes é possível que essa expressão "se fez carne" nos leve a pensar que a sua humanidade era só quanto à matéria e que o seu espírito era divino. Não é isso. Ele se fez carne quer dizer que ele se fez humano, ou seja, corpo e alma. E o parágrafo 463 vem nos ensinar que ter fé na encarnação plena de Jesus é a marca que define a nossa fé cristã. É o que nos fala São João quando diz: "Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus." Noutra aula passada, a gente conversou sobre algumas heresias que surgiram no início da igreja, não é? E a respeito dessas questões da salvação ou da divindade de Jesus. Foram as heresias das mais diversas e hoje a gente vai tratar de mais algumas. Eu começo citando uma que se chamou apolinarismo, criada por Apolinário, que defendia que Jesus não tinha alma humana. Ele dizia que o Verbo assumiu um corpo humano, como a gente vê em alguns filmes, não é? De alienígenas que invadem a Terra e tomam corpos humanos e dirigem esses corpos humanos como se fossem robôs, não é? Então, segundo essa heresia, Deus fazia o papel de alma e o corpo era humano. Então, o corpo humano e a alma era divina. Isso não podia ser verdade de forma alguma, viu, minha gente? Se Jesus não se tornou humano, então nós não nos tornaremos divinos, como nós explicamos na aula passada. A esse respeito, São Gregório de Nazianzeno dizia que o que não foi assumido pelo Verbo não foi redimido. Ou seja, se Jesus não tinha alma humana, a nossa alma não foi salva, só o nosso corpo. Reforçamos que a encarnação de Jesus deu a ele um corpo e uma alma humanos. Por aqui já dá para você perceber que a igreja teve muita dificuldade com as heresias nos primeiros séculos, não é? Ela teve que defender de maneira enérgica a sã doutrina que Jesus deixou, como nos conta o parágrafo 464 e os parágrafos seguintes. Quem conviveu com Jesus sabia sim que ele era homem, mas as gerações seguintes duvidavam disso e começaram a inventar as teorias as mais malucas
malucas sobre o nosso Senhor. Algumas diziam que ele tinha só a aparência humana, mas não era homem. É o docetismo, outra heresia citada no parágrafo 465. Outros diziam que Jesus foi só homem, que ele casou, teve filhos e, lá no ano de 325, no concílio de Nicéia, ele foi proclamado Deus. Ou seja, diziam o absurdo que foi a igreja que criou o Deus encarnado, o Deus conosco. Terrível. De fato, o Concílio de Nicéia definiu, sim, a parte do credo que diz que Jesus é gerado e não criado, é consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância que o Pai, substância divina. Assim, aquele concílio, não é? Condenou o arianismo, que foi outra heresia, que dizia que Jesus era só mais uma criatura do Pai. Quanto ao adocionismo, né, outra heresia, falava que Deus adotou Jesus para que ele realizasse a sua missão e lhe desse um espírito no dia do seu batismo. E, enquanto esse espírito nele habitasse, ele era divino. Lá na cruz, aquele espírito teria ido embora, a razão de Jesus ter falado: meu Deus, por que me abandonaste? Coisa terrível, né? Absurda. Já outra heresia, o nestorianismo, como nos explica o parágrafo 466, dizia que Jesus era uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Nós já vimos que Jesus não era duas pessoas, mas era, sim, uma única pessoa, embora com duas naturezas. O catecismo diz que a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu essa nossa humanidade e a fez sua desde a sua concepção. E aqui então vem uma definição muito importante para a nossa fé católica. Aqui, Maria é mãe de Deus. O Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, explicando um pouco melhor, Jesus tem duas naturezas inseparáveis, a natureza humana e a natureza divina. Se Maria é mãe da natureza humana, ela também o é da natureza divina. Não dá para separar, não é? Este é o sentido desta maternidade divina de Maria. Esse parágrafo 466 é fantástico. E temos ainda a heresia monofisista, que dizia que a natureza humana de Jesus deixou de existir quando a natureza divina o assumiu. Dizia, portanto, que Jesus tinha só uma natureza, a natureza divina. E a gente, então, vai fechar a nossa reflexão de hoje com o parágrafo 469, que afirma que a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar avançando um pouco mais na compreensão deste grande mistério de um Deus feito homem. Como era essa natureza humana? Como era o seu corpo? Como era o seu coração? São assuntos palpitantes que vocês não podem perder. Diante dessas tantas teorias, a coisa mais importante é a gente acolher a doutrina da Igreja na fé e na confiança dos filhos de Deus. E eu lembro que mistério não é para ser compreendido, mistério é para ser amado e acolhido. É importante
importante a gente conhecer, sim, como é que todas as coisas aconteceram e como é que a fé chegou até nós. Mas vocês percebem como é importante nós termos um catecismo que coloca direção e limite na nossa vida? A gente vai deixar na sequência uma proposta de leitura para vocês fazerem. E eu peço que vocês não deixem de fazer essa leitura, esta reflexão e mesmo a oração que a gente recomenda, para que tudo isso se consolide no seu coração e na sua mente, tá bom? E mais uma vez eu peço, se inscrevam, curtam e compartilhem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.